Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento e estou aqui para mais um papo super gostoso com o meu amigo Ronaldo. Fala aí, Rô. Oi, Tati, querida, que alegria a gente estar aqui, né? Com o nosso canal, partilhando, refletindo, pensando junto com os nossos amigos, né, que acompanham o nosso canal. E hoje nós escolhemos um tema muito interessante. Destaque-se com a consciência crítica. E por que nós escolhemos este tema? Bom, primeiro porque ter consciência crítica é algo que realmente faz com que a gente se destaque no meio onde a gente está participando, né? É o ato de a gente simplesmente não aceitar exatamente, não sei se é bem esse caminho das minhas palavras, mas não é exatamente aceitar o que está sendo nos colocado. Mas a partir daquilo que a gente leu, que a gente estudou, a gente também ter uma opinião sobre determinado assunto que está sendo nos colocado, para que a gente possa participar. Porque, gente, o mundo não é fechado em uma ideia única. O mundo é formado por diversas ideias. E quando a gente tem ideias a partir dos nossos estudos, a gente não engole mais qualquer coisa que nos é colocado, não é, Tati? É isso aí. Consciência crítica, eu acho que é o que nos liberta, né? Eu sempre falo que o conhecimento, né, é a nossa principal fonte para que a gente se torne livre, porque é só a partir do conhecimento que a gente passa a ter liberdade de escolha, né? Quanto mais eu me qualifico, quanto mais eu conheço do mundo, da vida, das pessoas, melhores escolhas eu faço. E a partir dessas escolhas, ter as opções de escolha é que, na verdade, faz com que eu seja uma pessoa livre. Eu não estou presa porque é minha única opção. Eu estou naquele momento, naquele lugar com aquela pessoa porque eu escolhi. Porque eu, dentre outras opções, eu gerei a partir do meu conhecimento, eu consegui escolher aquela determinada, né, situação ou pessoa, enfim. E eu só consigo isso se eu tenho um olhar crítico para as coisas, né? A partir do conhecimento que eu vou buscar, eu começo a ter a minha opinião, a minha visão, sem a menor pretensão de que eu estou certa, mas sendo capaz de analisar, né? De desenvolver o meu pensamento crítico. Às vezes eu tenho que sair da minha opinião e porque eu tenho um pensamento crítico, eu aceito aquilo que estão me colocando como algo melhor, mais interessante, de uma forma mais generosa, enfim, do que aquela postura que eu estava tendo. Uhum. E tudo bem. Né? O pensamento crítico não é aceite o outro ou só aceite você, não. É analise criticamente todas as possibilidades e, a partir daí, tome a sua decisão, faça a sua escolha. Então, ele é muito libertador, ele anda ali juntinho, né, com essa questão do conhecimento e da clareza das coisas. Né? Acho que a gente às vezes se depara aí com situações um pouco obscuras, que não tem transparência no compartilhamento de informações. Às vezes a gente só tem um pedacinho da história e a gente já se atreve ali, né, a fazer um julgamento, a tomar um partido, a tomar uma decisão. E será que não vale a pena investigar um pouquinho mais, ver o outro lado daquela mesma história? Às vezes não interessa a outra parte que a gente saiba, né? De todas as informações. E aí a gente está falando dos manipuladores, né? Que acabam levando a gente de um jeito que a gente nem percebe que a gente não está pensando com a nossa cabeça, a gente está pensando com a cabeça do outro. E esse é um risco muito grande, né? E infelizmente na nossa política, e eu acho que não só na política brasileira, mas de outros países também, isso é muito comum, né, de Uhum. acontecer. Então aqui sem assumir qualquer posição partidária ou candidato X Uhum. ou
político X ou outro, mas eu queria trazer uma situação que eu gravei um vídeo no final de junho, bem no finalzinho do mês de junho, que foi o mês do orgulho LGBT, que ia mais, que o governador do Rio Grande do Sul, ele, participando de um programa na Rede Globo, ele se abriu em rede nacional falando da sua homossexualidade. Isso causou muitas falas diante dele ter aberto a sua intimidade em rede nacional, né? Não por menos na maior emissora de TV do país. Mas por que isso chamou muita atenção e levantou muitos diálogos sobre? Pela oportunidade. Uhum. Certo? Por quê? Estávamos realmente lá no final do mês do orgulho LGBT, onde se debate muito sobre a questão dos nossos direitos enquanto comunidade LGBT. E aí vem um governador, ele se abre, mas ele fala: eu sou um governador gay e não um gay governador. Se a gente parte do pensamento de que... Parte do pensamento não, daquilo que é realidade, que eu falo por mim, né? Nós nascemos o que nós somos. Então, primeiro de tudo, eu sou um ser humano, sim, mas homossexual. Então, ali já começa uma conversa atravessada. E por que ele aproveitou dessa oportunidade, naquele momento, falando daquilo, atacando também, de certa forma, a presidência da República, que ele apoiou durante a campanha dele. Então, assim, aonde está a oportunidade que ele... Uhum. O que né? Porque, assim, para a comunidade, uma pessoa se assumir em rede nacional e numa posição dele é representatividade para nós. Quer dizer, nós podemos alcançar, almejar, né? Mas estar também à frente de uma posição como ele ocupa é de grande responsabilidade principalmente com a comunidade a qual ele também pertence. E ele não vem demonstrando isso, pelo contrário, ele diz que ele não vai abordar nas pautas as questões LGBT. Então, aonde ele... Né? A gente tem que pensar e não simplesmente engolir, que bonitinho. Exatamente, que bonitinho, ele saiu do armário, ele se abriu para todo mundo. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Seja bem-vindo, sim. Mas e aí? Você tem voz para também fazer algo pela sua comunidade. Não é só ganhar voto dessa comunidade. Porque eu acho que aí tem... e aí vem essa questão do pensamento crítico, né? Seja bem-vindo, sim, à nossa comunidade, enquanto alguém que está se assumindo, né, homossexual, ponto. Enquanto governador, né, enquanto um político, talvez a gente, com bastante pensamento crítico, né, com consciência crítica, a gente não te apoie, porque o seu discurso está me parecendo um pouco mais oportunista do que aquilo que eu esperava de alguém que me represente. Uhum. Né? Então, e esse exemplo que você trouxe, Rô, eu acho muito legal, é muito pertinente, muito atual, né? E temos tantos outros, né? Não só na área da política, nas empresas, sim, enfim, às vezes na nossa família, né? Que a gente vai aceitando coisas sem questionar o porquê, sem buscar uma outra opinião. Mas é muito bacana isso, porque mostra para a gente que a gente tem que parar e pensar, sabe? E olhar e falar assim, peraí, o que está por trás? Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem um interesse escuso, não é isso não, eu não sou... Longe de mim, inclusive, ser uma pessoa que está sempre na defensiva, né? Pelo contrário, eu parto do princípio de que as pessoas são bem intencionadas, que as pessoas são corretas, são do bem, né? E a partir dali eu me relaciono com as pessoas, de vez em quando me decepciono, né? Mas faz parte da vida, tá tudo bem. Mas sempre tentar entender aonde essa pessoa está querendo chegar, né? O quanto do que aquela pessoa acredita, e às vezes ela acredita verdadeiramente naquilo, mas o quanto daquilo serve para mim,
né? Eu, Tatiana, do que eu me abasteço? Né? O que leva a minha formação, que é contínua, né? Dos meus valores, do meu caráter, das minhas crenças? Né? É isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala dessa questão, né, de você desenvolver a sua consciência crítica, a gente está falando muito mais de amplie seu repertório, né? Escute várias fontes, né? Seja uma pessoa aberta a outras culturas. Muitas vezes a gente não gosta de uma música, mas quando a gente escuta a história daquela música, né? Qual é a raiz, quais são as referências, a história daquele cantor, a história daquele compositor. Você pode até continuar não gostando da música para ouvir no seu carro, para botar no seu fone de ouvido, mas você passa a criar um respeito por aquela obra. Por quê? Porque você se abasteceu de informações e você entendeu o que aquela canção, aquela obra de arte, seja lá o que for, representa dentro do universo dela. Isso é ter senso crítico. Né? Você fala assim, eu não gosto para mim, eu não boto no meu carro para ficar viajar ouvindo essa música. Mas olha que obra legal, né? Olha o quanto tem aí de profundidade. E aí você já não passa a falar assim, essa música é horrível. Da onde, né? No máximo que a gente pode falar eu não gosto dessa música. Essa música não me agrada. É só uma questão de opinião. Aí ninguém tem nada a ver com isso. É minha opinião. Gosto ou não gosto. Sim. Né? E trazendo a questão da música, né? A questão da arte através da música, né? A arte, ela tem essa possibilidade vasta de manifestação de consciência crítica e que nos faz, muitas vezes, realmente enxergar um pouco além daquilo, porque às vezes as palavras elas são colocadas de uma forma que a mensagem nem sempre está tão explícita, mas ela vem ali. Né? Às vezes é uma ironia. Exatamente. Né? Bom, eu acho que Chico Buarque de Holanda, um dos nossos baluartes, né, da música popular brasileira, ele trouxe muito isso em suas letras, sobretudo no período de ditadura, né? Mas muitas vezes não estava explícito exatamente o que estava acontecendo, mas assim, para quem estava inserido, para quem estava sofrendo, para quem estava lendo, né, se informando, conseguia entender a mensagem dele. Sim, né? Sim. A comédia, muitas vezes, ela vem vestida de mensagens politizadas, por exemplo. Muitas vezes a gente ri bastante de um quadro de humor que traz aí questões políticas, mas no fundo é para a gente chorar. Não só questões políticas, né? Eu acho que o humor salva mesmo, né? Acho que foi essa a frase que o Paulo Gustavo deixou, né? Não falou antes de nos deixar e que ficou famosa. Eu acho que o humor salva em todos os sentidos. E o humor ele é um caminho para a gente trazer questões para reflexão, não é só para dar risada pela risada. Quantas vezes a gente assiste um programa de humor, um quadro específico, ou vê um cartoon, alguma coisa, retratando o comportamento das pessoas, né? E que parece engraçado, mas como você falou, no fundo é triste. Tem uma super mensagem. Aquela coisa assim que você olha e fala assim, meu Deus, como o ser humano consegue se comportar dessa forma? Né? Porque a gente ri, mas a gente associa com a realidade. Né? Ali tem uma crítica muito forte. E nem todo mundo percebe isso, né? Às vezes as pessoas só acham engraçado. E aí você fala, poxa, para um pouco. Acha engraçado, é para ser leve. Né? Eu acho que tem isso, é para ser leve. Mas é para despertar, né, um questionamento que seja, por que fizeram desse jeito? Por que a brincadeira foi com essa expressão? Por que aquele ator, aquela atriz estava vestido com aquele tipo de roupa? Né? Que população, que público eles estão representando com aqueles trejeitos? Né? Que tipo de político está sendo representado? Tudo isso, muitas vezes, está dentro de um quadro de humor.
né? Às vezes, numa tirinha, antigamente a gente falava tirinha de jornal, faz tempo que eu não olho jornal em papel, né? Mas a gente continua vendo aí, os cartunistas continuam trabalhando e fazendo um trabalho lindo, que às vezes num desenho, né? Numa fala, você fala, nossa, né? Ficou muito bem feito, foi inteligente. Às vezes é aquele humor mais ácido, né? Que você olha e fala assim, né? E eu vejo, talvez a gente esteja passando por um período que muitas pessoas não têm esse olhar crítico, né? Essa consciência crítica das coisas. E um sintoma disso é que eu tenho visto alguns apresentadores, algumas pessoas que se destacam nas redes sociais, avisando, tem ironia no que eu estou falando. Sabe? Porque se você tomar ao pé da letra, você vai ter um entendimento diferente, errado daquilo que eu estou falando. E eu tenho visto isso, sabe? As pessoas avisando, ó, escreve uma piadinha, escreve alguma coisa e escreve embaixo. Tem ironia aqui, né? Ou às vezes até numa fala, gente, estou falando isso, mas tem ironia no que eu estou falando. Será que, né? A que ponto chegamos que a gente precisa avisar da nossa intenção, né? Se as pessoas tivessem um pensamento crítico mais aguçado, talvez a gente não precisasse ficar avisando, né? Porque o bacana da coisa é esse, é você perceber as entrelinhas, é você sacar que ali tem algo além, que eu estou dando uma mensagem para você pensar um pouquinho. E eu não sei se eu curto muito, não. Sabe? As pessoas se contentam em ficar na média e não se destacar, né? Eu acho que talvez no raso. No raso, eu vi também um dia desse, as pessoas têm, como é que é? A vastidão de um oceano e a profundidade de um pires. Nossa! Ai. Porque todo mundo quer conhecer de tudo, quer falar de tudo, quer opinar sobre tudo, mas num raso muito grande. Né? E isso não é desenvolver consciência crítica. Não, de jeito nenhum. Quando a gente fala de consciência crítica, destaque-se com a consciência crítica, a gente não está fazendo um convite para você ser o chatão ou a chatona do rolê, né? De jeito nenhum. O diferentão ou a diferentona do rolê. Diferente sim, porque isso é muito positivo. E ter consciência crítica e questionar, gente, questionar é super saudável e importante para a gente. E discordar também. Exato. Né? Mas o questionar é importante porque exatamente pode despertar no outro pensamento sobre algo que ela não imaginava. E ali se refletir, não é levantar problemáticas, entendeu? É levantar possibilidades. E por quê? Não pode ser assim e por que não pode ser assado, né? Então não é ser chato, porque vai de como você se coloca também, né? Deixa eu falar uma coisa que me passou agora pela cabeça, não vou esquecer, né? Que você sabe Vai que falar. a tia está ficando passadinha já, a cabeça já não vai. Não, você estava falando, a gente não está fazendo um convite para que as pessoas se tornem chatas e critiquem tudo e falem tudo. Pelo contrário, às vezes, desenvolver a consciência crítica passa por calar, né? Às vezes você está no meio de um grupo e aparece ali uma piadinha que você, com a sua consciência crítica, entende que ela é inapropriada. Sim. E não vale, naquele momento, um discurso, né? Não vale, naquele momento, ficar sendo chato, mas a sua consciência crítica te faz calar. Você não vai rir de uma piada que você sabe que não tem graça, né? Você só se cala. A gente não precisa dar pitaco em tudo, a gente não precisa reagir a tudo. E aí a gente vai demonstrando que a gente não está nessa manada, né? A gente está indo pelo caminho que a gente sabe que a gente é sábio ou que a gente entende que seja o nosso caminho. É o caminho do Ronaldo, é o caminho da Tatiana. Muito bacana quando os nossos caminhos se cruzam, mas em muitas situações não vão se cruzar. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente vai ali trilhando um paralelo, né? Cada um no seu caminho, cada um do seu jeito. Então, esse calar, muitas vezes,
já é uma demonstração de que você não está naquela média, não está naquele pacote, não está naquela, sabe, aquele bolo de arroz ali que é tudo igual, sabe? E a gente não tem visto muito as pessoas se posicionarem. Acho que isso é legal da gente trazer para essa coisa do destacar. Né? Não é para você ficar se exibindo, não é para você ficar achando que você é o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote. Não é isso, não. Ai, me entreguei agora e não falei biscoito. Minha carioquice, meu Deus do céu. Vou ficar quieta agora, Rô. Toca daí, que agora eu deprimi. Não, é que quando você estava falando, né, eu fiquei pensando que muitas vezes algumas pessoas também não se manifestam, é por realmente não ter como questionar, é o aceitar por o aceitar, e às vezes defender ideias sem coerência, defender, defende aquela ideia, mas a própria pessoa que está defendendo não tem um argumento correto para convencer a outra. Ter argumento vem de conhecimento. Com certeza. Conhecimento atualizado, gente. Atualizado. Né? Eu tenho trabalhado muito com as questões de recolocação profissional, a história da carreira, enfim. E aí eu vejo um povo se fiando em cursos que fez há mais de 10 anos atrás. Ah, mas eu fez faculdade, legal. E depois? Né? Há quanto tempo você não estuda? Você está se atualizando como? E hoje a gente tem a possibilidade de continuar, de se manter, né, atualizado através da internet. Nem todos os cursos a gente precisa ter uma certificação. Não, é dizer que sabe, é falar, olha, esse conceito aqui eu conheço. Né? A gente tem visto aí muito, se fala hoje de gestão ágil. O que é isso? Né? Falando bem voltado para o pessoal que está trabalhando, que está pensando em carreira. Então, o que você já ouviu falar de gestão ágil? Quais são as ferramentas? Porque se você não se interessa, né, em conhecer mais coisas, mais ferramentas, se atualizar, como é que você vai dar uma opinião? Como é que você vai criticar alguma coisa com base naquele conhecimento que já tem 5 anos, 10 anos, 20 anos? Né? Não dá, é uma atualização contínua mesmo. Né? Se manter tudo. Em tudo. Eu, por exemplo, me formei em jornalismo no ano de 2003. Hoje, olhando vagas na área de jornalismo, tem algumas vagas que eu não sei nem pronunciar, que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, gente, jornalista faz isso? O que é isso? É eu acompanhar realmente a evolução das coisas e buscar, né? Mas é interessante, porque daí você trouxe essa questão no meio, a questão do trabalho, né? Por que é importante a gente ter consciência crítica no trabalho? A gente se destacar com consciência crítica no trabalho. Isso realmente destaca, chama a atenção dos nossos diretores, dos nossos gestores para com a gente, ou a gente vai ser olhado apenas como um chato que levanta problemática? Rô, as pessoas, as empresas hoje, né, as lideranças, elas vêm sendo preparadas, né, exatamente para terem os seus times, as suas equipes participantes. Né? A gente tem hoje aí uma demanda pela participação ativa de todo mundo que está envolvido no processo. Então, o que eu vejo muito são os líderes sendo preparados para compartilhar, para pedir a participação dos seus liderados, mas os liderados ainda numa postura muito antiga, esperando que o chefe mande. E isso está mudando. Então, quanto mais eu me coloco frente à ao meu gestor, à liderança, ao chefe, sei lá como é que isso se chama da sua realidade profissional, quanto mais você se coloca criticamente, e criticamente não significa ser chato, repetindo isso aqui, né? Com um olhar questionador. Precisa ser desse jeito? Essa é a única forma? Olha, eu pensei aqui numa outra solução. O que você acha? Não é impor a sua vontade, não é impor o seu ponto de vista, é compartilhar o seu ponto de vista. É
perceber uma situação e propor um outro caminho, que pode ser aceito ou não. E aí sim, você começa a falar assim, né, você gestor, gestora, que tem um colaborador com essa postura, você fala, nossa, aquela pessoa ali pensa pela cabeça dela, sabe? Está interessado, está percebendo o que acontece no nosso setor, na nossa empresa, no nosso mercado, veio com uma informação que eu não sabia. É lógico que essa pessoa tende a se destacar. Uhum. A partir de um novo comportamento, ela tende a se destacar frente à liderança da empresa. E aí, é claro que sempre vai depender da postura da empresa, enfim, tem várias questões aí, né, que vão se conjecturar para você realmente crescer na sua carreira, mas a primeira depende só de você, que é o seu posicionamento frente à sua função, ao seu cargo e com relação à empresa como um todo. Então, ter esse olhar crítico, né, não aceitar tudo do jeitinho que alguém fala que é para fazer, né? Se faz sentido fazer daquele jeito, tudo bem, vamos fazer, mas se não, vamos questionar. Exato, eu acho que a forma da gente não ser considerado chato quando a gente, por exemplo, no trabalho, quando a gente vence essa pessoa de consciência crítica que traz questionamentos, é exatamente a forma que a gente vai se colocar, com uma postura colaborativa e não com uma postura arrogante, detentor do conhecimento. A postura arrogante, ela vai só nos excluir de possibilidade de crescimento dentro de uma empresa. E você está falando isso, eu estou pensando aqui, tem gente que a gente olha, né? Sabe que a pessoa tem conteúdo, sabe que a pessoa ia mandar muito bem, mas a gente não aguenta conviver com a pessoa de tanta arrogância, de tanta prepotência. E imposição, né? E quer impor aquilo, fala, meu Deus do céu, baixa um pouquinho a crista, né? Minha avó diria, bota a violinha no saco. Que você pode ser tão útil no processo, que você pode crescer tanto, né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente se posiciona, escolher a hora certa de falar, né? Entender o perfil da outra pessoa, como é que aquela pessoa se sente mais tocada por alguma proposta, né? Isso tudo tem muito a ver com essa questão da consciência crítica, que eu acho tão relevante e necessária, principalmente para os jovens, né? É aí onde eu queria chegar, nos jovens. Eu tenho percebido alguns adolescentes, e um em particular, que é parente de um amigo que eu tenho tido contato, que não gosta de estudar, está nos seus 15 anos, gosta de trabalhar, não gosta de estudar. E aí que vem de encontro com aquilo que a gente está falando. Para eu destacar no meu trabalho, eu preciso de conhecimento. Conhecimento eu vou adquirir com a educação. Eu não vejo sentido em ir para a escola, falar tanta coisa que não me interessa, e isso eu não vou usar na minha vida. Acorda, porque é exatamente tudo isso que você está vendo na escola que vai te abrir os pensamentos, que vai ajudar você no despertar da consciência crítica para você se destacar em trabalhos. Claro que tudo vai daquilo onde você quer chegar com o trabalho. Mas para a gente realmente evoluir, para a gente se destacar, para a gente ser bom, para a gente ser olhado com bons olhos, e quando eu digo bons olhos é como uma pessoa, como profissional de competência e de valor, você tem que estudar. Então tudo tem o seu tempo. A gente teve o nosso tempo, né, Tati, que a gente ia para a escola estudar. Né? Às vezes não era muito fácil. Eu lembro de algumas vezes de eu chorar, sobretudo com a área de exatas. Matemática, meu Deus, eu chorava em casa para fazer tarefinha. Mas a gente tinha que fazer. Para desenvolver. Tem que aprender a pensar. Desenvolver raciocínio lógico, matemática ajuda a gente com isso. Sim. Eu sou rei de conta, não sou péssima em conta, gente, calculadora que me salva. Mas, enfim, para a minha área do pensar, na área de humanas, é importante. Com entendeu? certeza. E quando a gente é muito jovem, a gente
precisa ser exposto, né, a Sim. diversas vertentes do conhecimento para que depois a gente possa escolher. Né? Exato. Se eu, jovem, determino, por exemplo, que eu sou de humanas e eu só vou estudar humanas, eu não quero nem saber, né, das outras disciplinas, como é que eu posso correr o risco de mudar de ideia? Se eu nem conheço o outro lado. Bom questionamento. Não é? Bom Não, questionamento. você se limita ali. Quando a gente é muito jovem, é a hora da gente se expor a tudo. Vai ter um monte de coisa que a gente não gosta. Vai sim ter um monte de coisa que nunca mais a gente vai usar na vida. Por quê? Porque depois a gente vai afunilando, a gente vai buscando as nossas áreas de interesse e vai se especializando nelas. E aí, dentro das nossas áreas de interesse, a gente abre de novo o leque. E é um abrir e fechar ao longo da vida. Eu me formei em administração, eu fui para a área de finanças, né, administração e finanças. Chegou uma hora que eu fechei de novo, fui mais para a área administrativa, fui para a área de treinamento, fui para a área de pessoas. Então, você vai, abre e fecha. Na área de treinamentos, eu ampliei. Agora já tem algumas coisas na área de treinamento que eu já não estou curtindo tanto. Vou fechando de novo e a gente vai, né, se desenvolvendo. Mas eu preciso, num primeiro momento, abrir o meu leque para saber quais são as minhas opções. Voltando lá na questão da liberdade, eu só sou livre quando eu posso escolher. Eu só posso escolher quando eu tenho consciência crítica. Senão, eu vou sempre ser levada. A bem da verdade, né, amiga? O conhecimento nos liberta. Paulo Freire. Centenário dele, inclusive, né? Exatamente. Então, gente, eu acho que das nossas dicas finais aí para esse nosso despertar da nossa consciência crítica e para a gente se destacar com ela, é escolher fazer boas leituras, é saber o que está acontecendo no nosso país, é conhecer a nossa história, é ler um texto e buscar interpretá-lo, saber interpretar um texto é uma forma de consciência crítica, sim. Né? Então, são passos que a gente precisa dar e, às vezes, esforços que precisamos fazer. Uhum. Às vezes, eu fico 2, 3 horas assistindo uma série. E se eu ficasse 1 hora assistindo uma série e as outras horas que me restam eu buscasse uma leitura interessante, ou um outro tipo de vídeo, né, documentário, algo que trouxesse informação para mim. Gente, parece chato, mas a vida não é só lazer o tempo todo. E quando a gente percebe que o conhecimento ele realmente nos liberta, aprender coisas novas e querer ver coisas novas começa a ser divertido também. Com certeza. E aí tem uma coisa muito importante, Rô. Para a gente se destacar, a gente precisa dos likes, dos comentários. A gente sempre esquece de fazer esses pedidos assim, de uma forma mais intensa, né? Mas se você que está aí assistindo a gente gostou dessa conversa, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, porque vem novidades por aí. Depois a gente coloca spoilers a mais, tá bom? Vem novidade, gente. Olha, além de tudo isso, né, de curtir, de compartilhar, de comentar, algumas pessoas têm compartilhado nas redes sociais. Olha lá, se você puder fazer isso também, você vai ajudar a gente a divulgar um pouco mais o nosso canal. E a gente fica muito agradecido. Teve um vídeo nosso que virou matéria de aula de um professor. Aham! Ele me mandou pedindo autorização. Eu falei, pode usar. Qual foi o tema, você lembra? Qual foi o vídeo? Eu acho que foi o da carreira. Tenho quase certeza. Não tenho certeza absoluta não, mas acho que foi o da carreira. Legal, bacana. Isso aí. Gente, beijo, minha amiga. Beijo para você que acompanhou a gente. E até a próxima. Beijo. Até a próxima.